tá? Tem gente que não está ligado aí. Vou botar aqui. Desativar. Pronto. Então, olha só, gente. Como eu estava falando para vocês, a gente vai estar trabalhando a herança qualitativa hoje, que é nada mais do que você trabalhar a questão dos genes complementares e a questão da epistasia, tá? Quem viu a prova, por exemplo, desse final de semana que teve na ACAF, ou até quem teve oportunidade de fazer, tipo test drive, eles falaram lá na questão de penetrância, expressividade, caiu bem aquilo que vocês estão estudando aí com relação à genética. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje vai envolver aqueles exercícios básicos, tá? De você saber de onde veio o gameta, né? Envolvendo principalmente a questão da segunda lei, tá? Envolvendo a segunda lei. Só que nós vamos falar que os genes se segregam de maneira independente, tá? Os genes se segregam de maneira independente. Quer dizer, o Azão pode vir para um lado juntamente com o Bzão, mas pode vir com o Bzinho. É independente. Porém, aqui é o grande diferencial, o A vai interagir com o B, tá? Vocês viram lá na questão das ervilhas, né, que a gente usa o exemplo clássico das ervilhas, a cor não influencia se a semente vai ser lisa ou se vai ser rugosa. Então, você tinha lá a semente verde, lisa, verde, rugosa, amarela, lisa, amarela, rugosa. Uma não interferia na outra, tá? Isso é a segunda lei, vamos falar assim, do Mendel, perfeitinha, tudo certinho. Agora, nós vamos estar trabalhando a mesma questão de você ter a segregação independente, porém, ela vai fugir da lei do Mendel, tá? Porque agora o gene A vai interagir com o gene B. Tá? Eles vão interagir entre si. E é essa interação entre si aí que a gente vai estar dando uma bisolhada hoje. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Tá? Vou compartilhar uma telita com vocês aqui. Deixa eu só abrir ela aqui. Tá, deixa eu só abri-la. E aí a gente vai mostrar isso para vocês aí ao vivo. Então, vamos lá. Olha lá, então tá todo mundo observando essa tela aí? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Sim ou não, talvez? Sim, Fernando, certinho. Beleza. Então, olha só. O que nós vamos ter aqui, então, que a gente está trabalhando? Começamos a falar na semana passada, então, da chamada genética pós-mendeliana. Por quê? Porque veio depois do Mendel. Básico. Então, o que nós trabalhamos semana passada? A gente falou da herança quantitativa, que vai depender daquela quantidade de genes dominantes. Quanto mais genes dominantes, tá? Mais enfatizada era a característica. Não apenas os genes dominantes, mas de acordo com o tipo de exercício. Né? Como a gente falou lá da altura da planta, cada gene recessivo determina que a planta vai ter 15 centímetros. Cada gene dominante, 30 centímetros. Então, bastaria você fazer aquela matemáticazinha, ver quantos dominantes, quantos recessivos. E aí você tinha a questão da altura da planta. Esse é o de boinha. O que eu vou trabalhar com vocês hoje? Isso aqui, ó, a tal da interação gênica, tá? O que são genes complementares? Ó, eles, tá? Trabalham da seguinte maneira: se segregam os genes, tem a segregação independente,
né? Aqui a gente vai estar trabalhando com a crista da galinha, que é uma famosa questão aí, onde o R é um dos genes e o E é um outro dos genes. Eles se separam de maneira independente, quer dizer, eles estão em cromossomos diferentes, tá? Em pares de homólogos diferentes, porque se tivesse no mesmo par de homólogos, seria a questão da terceira lei, tá? Seria a questão da vinculação gênica. Mas nós temos aqui a seguinte coisa: então o R vai para um lado, o E ou o Ezinho pode ir junto com ele, mas estão em cromossomos diferentes. Porém, o R interage com o E. Então, de acordo com a combinação do R e do E, tá? Nós vamos ter cristas diferentes da galinha. Então, percebe aí nesse videozinho aí, tá? Percebe nesse vídeo. Deixa eu só ocultar isso aqui. Deixa eu fazer um negocinho aqui, um negocinho aqui. Está me atrapalhando um pouquinho na minha tela aqui. Aqui. Tá? Opa, passou aqui sem querer. Então, olha só, gente. Eu tenho dois genes, o gene R e o gene E, tá? O gene R vai determinar a crista rosa. Então, você tem aí o desenhozinho das galinhas aí, a crista rosa, e você tem o gene E, que determina a crista chamada de ervilha, tá? A crista rosa e a crista ervilha. Então, você percebe aqui, ó, onde eu estou apontando o mouse, tá? Percebe, são 4, tá? Um par de genes, outro par de genes, então são 2 pares de genes, gerando aquele esquema de dominância, recessividade, trabalhando da mesma maneira, o gene dominante, gene recessivo. Porém, percebe o negócio, para a crista da galinha trabalhar, tá? Para a crista da galinha trabalhar, e a gente vê a questão da... Só um minutinho aqui, gente, só um minutinho. Em aula. Estão me ligando aqui, e aí eu estou botando aqui que eu estou em aula. Estão me perturbando aqui. Então, olha só. O que a gente tem? A gente tem a crista R, Rzão, tá? Pode ser um Rzão, Rzão. Pode ser um Rzão, Rzinho. Mas percebe, para a característica rosa ser enfatizada, os dois aqui, ó, o da crista ervilha, tem que ser recessivos. Tá? Por quê? Porque se aparecer algum dominante aqui desse lado, vai interferir na crista R. Então, você percebe aqui, ó, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Percebe? Aí a crista é rosa. Se você tiver os dois agora Rzinhos aqui, ó, recessivos, e agora a gente estiver trabalhando com o Ezão, pode ser um Ezão, Ezão, ou um Ezão, Ezinho, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter a crista ervilha. Dá para entender isso? O R influencia no E. Para o R aparecer, o E tem que ser recessivo. Para o Ezão aparecer, o R tem que ser recessivo. Então, a gente tem as duas cristas aqui, a crista rosa e a crista ervilha. Agora, percebe, apareceu um gene dominante de cada tipo. Apareceu um Rzão, apareceu um Ezão. Apareceu um Rzão e um Ezão, apareceu outro fenótipo. Não ficou apenas o fenótipo rosa e o fenótipo ervilha. Esse que é o padrão que vocês observam nos exercícios. Você tem dois genes que, teoricamente, dariam dois fenótipos interessantes aí, de cada característica, mas pelo fato deles interagirem entre si, apareceu mais outro fenótipo. Então, apareceu aqui o fenótipo da crista nós. Ó, dois dominantes, pode ser Rzão, Rzinho, pode ser Rzão, Rzão, tem problema.
Mas o R e o E têm pelo menos um dominante de cada tipo. Apareceu um dominante de cada tipo, me apareceu outro fenótipo. Da mesma maneira que não apareceu nenhum dominante, tá vendo? Todos eles recessivos. Apareceu mais outro fenótipo ainda. Então, a gente tem o quê? Nós temos um processo de interação gênica. Um gene interfere no outro, tá? Se um é dominante, o outro é recessivo, enfatiza esse dominante. Se um é dominante, o outro é recessivo, enfatiza o do dominante. Mas agora, apareceram dois dominantes, é um outro fenótipo. Não apareceu nenhum dominante, é outro fenótipo ainda. Então, a gente tem esse processo chamado de genes complementares. A gente tem processos também de surdez, tá? Então, a gente tem tipos de surdez que vão também estar relacionada com os dois tipos de interações aí. Interagiu um de cada tipo, um dominante de cada tipo, é um tipo de surdez. Não apareceu nenhum, é outro. Apareceu dois dominantes, é outro. Então, outro padrão. Então, isso é o que a gente chama de genes complementares. Compreendido ou não compreendido? Alguém me dá só um. Sim, professor. Sim, professor, tudo certo. Beleza. Então, olha só. Esse é um padrão. Tá? Então, isso que vocês sempre vão buscar nos exercícios. Tem dois genes, e apareceu 3, 4 fenótipos, isso é um processo de interação. Tá? Deixa eu ver aqui, se não bater papo, não tem nada, então beleza. Outro padrão que a gente vai ver diferente aqui, ó, que é a chamada epistasia. Tá? A epistasia também é um padrão tipo o anterior, tá? Tipo o anterior que a gente viu. Eles se separam de maneira independente, legal. Os genes estão em cromossomos diferentes, porém agora, percebe o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar o seguinte, eu vou mostrar que um gene, tá, inibe, ele não deixa o outro se expressar quando ele está presente, tá? Então, percebe o seguinte, claro, a epistasia pode ser dominante, pode ser recessiva, vai depender daquilo que a gente esteja trabalhando. Mas olha só a questão da cor da galinha, cor da pena da galinha, tá? Um dos padrões que a gente também acaba estudando. A gente tem o gene dominante cesão para cor, tá? Pena colorida. O gene Czinho para pena branca. Então, quer dizer, percebe, a pena colorida e a pena branca. Se você tivesse Czão, vamos lá, pena colorida, Czinho, pena colorida, Czinho, pena branca. Porém, num caso de epistasia, para esse gene Czão ou Czinho, no caso, o Czão porque é o da cor, se expressar, falar que a pena da galinha vai ser colorida ou não, vai depender de quem? Vai depender de um outro par de genes, que é o gene epistático, o gene que não deixa o Czão se expressar. Então, olha só que legal. Para a pena ser colorida, fenótipo, né? Para a pena ser colorida, eu preciso do gene Czão se expressando, pode ser Czão ou Czinho, porém, o gene que inibe a expressão do C precisa ser recessivo. Quer dizer, ele não pode se expressar agora. Então, aí a pena da galinha vai ser colorida. Agora, percebe o seguinte, para ser a pena branca, poderia ser já ser Czinho, independente, porque o gene já não daria cor, e aquele genezinho que é chamado epistático, que não deixa ele se pronunciar, vamos falar assim, pode ser tanto faz, isão, izinho, pode ser izinho, tanto faz, tá? A pena já ia ser branca de qualquer jeito. Agora, onde que a gente vai observar a epistasia? Aqui, ó. Olha a última alternativa. Você tem um Czão,
Pode ser Czão, 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 Czinho, independente. Porém, apareceu aqui, ó, um I dominante. Tá vendo aqui, ó, onde está o meu mouse? Apareceu o I dominante. Pelo fato de ter aparecido esse I dominante, qual foi a consequência? O C não se expressa. Então, ainda que a galinha tenha o gene Czão para cor, ainda que tenha o gene Czão para cor, esse gene só vai se expressar se o gene da epistasia não se expressar. Olha lá, o gene Czão somente vai se expressar se o gene da epistasia não se expressar. Aqui ele se expressou, tá vendo? Ó, Izão. Então, independente se é Czão, Czão ou Czão, Czinho, o Czão não se expressa por causa da presença do Izinho, do Izão, no caso. Pode ser um Izão, Izão, pode ser Izão, Izinho, não interessa. O I se expressou, portanto, o Czão não se expressa. Isso é um caso de epistasia. Então, como é que você vai observar isso nos exercícios? Da mesma maneira, o exercício vai falar para você, um gene I, ou um gene qualquer lá, ele é epistático. Ele é epistático sobre o outro gene. Tá? Então, se está falando que aquele gene, no caso aqui o I, vamos utilizar ele é epistático sobre o C, significa que o C só vai se expressar se o I deixar. Essa que é a vibe. Então, eles mostram geralmente nos exercícios um esquema. A enzima A vai se transformar na enzima B, que vai se transformar numa enzima C, só que existe um gene epistático no meio do caminho. Então, quer dizer, para A se transformar em B, o epistático tem que deixar. Se o epistático não deixar, o A não se transforma em B. Então, é esse raciocínio que você vai ter que ter. Esse raciocínio que você vai ter que ter. Professor, pode cair a questão das genealogias? É claro que pode cair. Tá? O indivíduo, o macho ali cruzando com a fêmea e apareceu um fenótipo diferente. Né? Esperava-se lá que as penas eram... teve 2 galinhas brancas, mas apareceu uma galinha de pena colorida. Pô, mas como é que isso foi possível? Porque alguma daquelas galinhas de pena branca poderia estar com o gene inibido. Só que, na hora que você vai cruzar, como os genes se separam, tá? Por isso a primeira lei de Mendel, lá no filhote se expressou a cor colorida. Por quê? Porque lá o gene epistático não se expressou, então apareceu o gene colorido. Então, isso acontece. Tá? Professor, como é que eu vou calcular isso? Da mesma maneira que você calcula dos outros. Tá? Você calcula lá como são características, vamos falar assim, que se segregam, né, independente, você pode fazer aquele esqueminha que eu já ensinei para vocês. Calcula os Cs independente, Czão, Czinho, vezes Czão, Czinho, calcula o Izão, Izinho, vezes Izão, Izinho, e aí você vê quais são as interações possíveis para se expressar, não se expressar. Foi 1/4 desse, foi 1/2 desse. Então, você multiplica 1/4 vezes 1/2, e aí você descobre lá o que você está querendo descobrir. Tá? Mas a vantagem daquele negócio que eu mostrei para vocês, né? Se você está lembrado, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nessa tela aqui. Olha só, o que eu falei para você. Você vai cruzar o Czão com o Czinho, vezes o Czão com o Czinho. Tá estranho aqui. Então, a gente vai cruzar Czão, Czinho, Czão, 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 Czinho. Então, você calcula aqui o que você quer. Eu quero o percentual de Czão, Czinho. Está aparecendo um G, mas na hora que eu tiro. Então, você vai ver lá que, cruzando aqueles 2 heterozigóticos, você chegou num Czão, Czinho de 1/2. Tá? 1/2. E aí, na hora de cruzar o Izão, Izinho, a mesma coisa. Faz de conta que os dois são Izão, Izinho. Izão, Izinho. Então, para você ter uma galinha heterozigótica que se expresse a cor dela, ou você quer que a cor se expresse, né? Então, quer dizer, Czão, Czinho ou Czão, Czão, você teria, né, a cor 3/4, né, no caso aqui. Para você expressar,
você precisaria ter izinho, izinho. Então, a chance de ser izinho, izinho seria 1/4. Né? Então, para cor, né? Vamos falar aqui, para cor, Czão, Czão e Czão, Czinho, aí, passou aqui. Você teria lá o 3/4, né, para cor. Né? Czão, Czão, mais Czão, Czinho, mais Czão, Czinho, daria 3/4. Então, 3/4 vezes 1/4, você teria aí 3/16. Então, quer dizer, você chega no cálculo para ter duas galinhas, vamos falar assim, brancas, tá? Heterozigóticas para cor, heterozigóticas para o gene epistático, e aí qual é a chance de ter uma galinha colorida? Então, 3/4 vezes 1/4, você chegou lá em 3/16. Então, é um cálculo bem simples, então você não precisa montar aquele quadrinho gigantesco. Você pode simplesmente trabalhar, já que eles são de segregação independente. Essa aqui é a vibe. Tá? Então, você não precisa fazer um quadro gigante para descobrir aquilo que você quer. Então, utiliza bem esse macetinho que eu passei para vocês. E para terminar essa parte aqui da genética, né, da herança pós-moderna aqui, que a gente fala pós-mendeliana, a gente tem um quadro chamado de pleiotropia. A CAF já cobrou pleiotropia. Só que a pleiotropia, gente, não tem cálculo. Tá? Ela não tem cálculo. Então, ela é uma questão teórica. Só que agora eu quero que você tenha o seguinte raciocínio. Ó, na interação gênica, genes complementares ou epistasia, você tem dois genes para determinar uma característica. Tá? Dois genes. Eles estão interagindo lá para dar o tipo de crista da galinha ou se vai ter cor ou não vai ter cor na galinha. Tá? Então, a gente tem dois genes interagindo para uma característica só. Dois genes para uma característica. Isso é interação gênica. No caso, genes complementares e a epistasia. O que é a pleiotropia? A pleiotropia é o inverso. Você tem um par de genes e mais de duas características. Tá? Mais de duas. Tá? Duas ou mais, no caso aí. Não é uma só para uma. Você tem uma para duas ou mais características. Então, olha lá. A pleiotropia vai ser sempre uma questão teórica. Você fala, então, uma herança que um único par de genes condiciona várias características simultaneamente. É o efeito múltiplo de um gene. Tá? Então, ó, síndrome de Lawrence-Simon. Tá? Um par de genes vai determinar que o indivíduo tenha lá obesidade, tem um certo grau de retardo mental, tenha polidactilia, um dedo a mais, e tenha lá um problema de desenvolvimento das gônadas, né? Testículos ou ovários. Um gene só determina que o indivíduo tenha tudo isso. A fenilcetonúria, um gene só determina que o cara possa ter um quadro de deficiência mental, convulsões, icterícia, queda de cabelo, urina concentrada. Então, um gene faz com que o indivíduo tenha várias características. Isso é chamada pleiotropia. Beleza ou não beleza? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Beleza, Fernando. Tá, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A professora Samantha já trabalhou com vocês o chamado linkage ou vinculação gênica? Que eu lembre por esse nome, não. É a chamada terceira lei de Mendel. Ainda não. Ainda não? Então, provavelmente, ela vai trabalhar com vocês. Vocês estão trabalhando agora a questão de mutações, né? Exatamente. Mutações, biotecnologia, né? Então, tá bom, então. Então, o que eu vou passar para vocês hoje é exatamente isso. Isso aqui é matéria de prova, tá? É matéria de prova. Então, herança quantitativa e qualitativa. Então, só para a gente revisar. Herança quantitativa. A herança quantitativa é aquela que você tem a soma dos genes. Quanto mais genes dominantes, ou dependendo do exercício, quanto mais genes de um tal ou gene de outro tipo, você vai somando as características. Então, você tem um padrão de graduação. O mais, menos. Na interação gênica, no caso a herança qualitativa, que a gente vai estar trabalhando, também é um quadro de interação gênica lá na quantitativa, nós vamos ter o quê?
dois genes interagindo entre si para dar uma característica só. Então, a gente teve lá nos genes complementares, na questão da crista da galinha, a gente tem dois genes, tá? Que um vai depender da expressão do outro. Se o outro deixar de se expressar, ele enfatiza. Se o outro não deixar de expressar, é outra característica. Se os dois interagirem, outra. E se nenhum interagir, outra. Então, a gente tem esse caso aí dos genes complementares. No caso das... vamos falar assim, epistasia, tá? Na epistasia, você também tem dois genes, só que um não deixa o outro se expressar. Então, você tem um não deixando o outro expressar. O outro só se expressa se esse aqui deixar. É o caso da epistasia. Tudo bem? E a pleiotropia, que é um quadro de... um caso de interação, tá? Um caso de interação, onde você tem aí um par de genes dando várias características aí. Tudo bem? Olha só, a minha aula de hoje é isso. Eu vou colocar também lá na Mediateca, tá? Na Mediateca, os exercícios, tá? Os exercícios resolvidos, tá? Referentes a esses módulos aí que vocês estão trabalhando e vão estudar para a prova. Tudo bem? Tranquilos? Então, por hoje é isso aí. Já vou deixar lá para vocês lá esse material. Você pega os exercícios lá, tá? Do Resolva lá, e aí você manda esses exercícios aí e descobre tudo como se faz. Tudo bem, meus queridos? Belezinha? Alguém pode dizer um belezinha para mim? Beleza, Fernando. Então tá bom, então, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima aula aí.